Tava por causa que tava com a tampinha, né? Aí agora eu arranquei. Ah, você tirou ontem? Ah, então beleza. Ah, tá. Então, mas ele amplifica o som no violão, né? Sim. Não tem cabo. Não, a gente dá pra usar, mas ele tá com problema, a gente vai ter que mandar arrumar. O Serginho me falou agora quando ele foi separar. Eu não sabia. Ele tá com problema. Ele amplifica. Não, sozinho não. Sozinho não, só com caixa. Ele só amplifica com a caixa. Mas aí tava amplificado? Não. E Ontem também. Ontem também não. E o dia que o Heitor tocou? Tava amplificado lá na... Isso. Irmãos, vamos sentar aqui para nós meditarmos em nome de Jesus. Tá bom? Pode sentar aqui mais próximo. Vamos iniciar aqui o nosso tempo de reflexão. E depois nós vamos comer um churrasco bem gostoso. Amém? Acho que o pessoal não quer comer churrasco. Amém, irmãos? Vamos nos assentar então. Isso. Ah, legal. Obrigado, Gilão. Tá ótimo. Pode aumentar mais um pouquinho, Júlio. Aí, isso. Aí, tá ótimo. Obrigado, meu irmão. Amém, irmãos? Primeiro a gente alimenta o espírito e depois entra na carne. Isso aí. Aí, ó. O Gil falou pra gente alimentar o espírito primeiro e depois a gente alimenta a carne, ok? Irmãos, vamos lá voltar para o nosso texto, lá em Gênesis, no capítulo 3. Os irmãos aí que não sabem, depois você pode pedir para a Flávia ou para o nosso irmão Márcio mostrar para vocês a cobra que os irmãos encontraram ali perto, na entrada. É uma cobra, uma jiboia gigante, grande, grossa, bonita até, muito bonita a cobra, né? O Márcio até ajudou ela a se locomover para lá, né? Ela ia atravessar a pista ali para não correr o risco dela ser esmagada. Mas eu pensei numa coisa, eu não acredito em nenhum acaso, tá, irmãos? Nós falamos ontem sobre a serpente, sobre o diabo. Nós estamos refletindo nesses dias no retiro sobre a nossa batalha. A nossa batalha. Nós estamos envolvidos em uma batalha, em um conflito constante. Em um conflito constante nós estamos envolvidos. E ontem nós falamos sobre a nossa batalha contra o inimigo, contra o diabo, contra a serpente. Ok? É o nosso único inimigo. Nosso único inimigo é o diabo. Foi isso que nós conversamos ontem. E às vezes ele nos engana, ele faz a gente pensar que o inimigo é um ou outro, é o familiar, é a sogra, mas não é a sogra, tá, irmãos? Sogra não é inimiga, sogra é uma bênção. Sogra foi o ser que colocou a sua esposa, o seu esposo, seu marido, no mundo. Então é uma bênção, né? Mas o inimigo ele é astuto, ele é sagaz. E ele sabe que nos manipular. Eu gosto muito da ilustração do toureiro. Tem lá as touradas, lá na Espanha que é comum, aqui no Brasil não tem. Mas nas touradas, o que acontece? Tem aqueles estádios de touro, né? De tourada. Então tem um cara lá, é um espetáculo isso é muito cultural da Espanha. E esse toureiro, ele tem um pano vermelho. E ele mostra para o touro que o inimigo dele é um pano vermelho. Na verdade, o inimigo do touro não é um pano vermelho. O inimigo do touro é um toureiro. Por quê? Qual que é a ideia da tourada lá? O touro vem, ele atrai o touro. Quando o touro passa, ele desvia. E quanto mais próximo o toureiro conseguir trazer o touro e desviar do touro, melhor é o toureiro. Então esse é o objetivo do toureiro. E aí ele carrega umas adagas, não sei se vocês já viram, umas adagas de 3 pontos. Então quando o touro passa, agora acho que está proibido isso, mas antigamente era assim, quando o touro passa, ele enfia, dá uma facada ali no touro. Sabe por quê, irmãos? Porque o touro ele tem uma enzima no corpo dele, que quando ele é ferido, essa enzima libera e anestesia ele, e ele não sente dor, mas ele fica mais furioso. E aí que é o espetáculo, porque quanto mais ele é ferido, mais ele quer vir para cima e atacar. Só que o toureiro engana ele, falando que o inimigo dele é o pano. É isso que Satanás faz. Ele pega as pessoas e ele coloca na nossa frente e nos engana, falando que nossa luta é contra a pessoa. Ele é igual ao toureiro. Enquanto isso, a gente vai atacando a pessoa, o que ele faz? Ele vai nos ferindo.
E o objetivo da tourada é que o touro ele vai sendo ferido, chega uma hora que já está perdendo muito sangue lá e fica cansado. Aí antigamente era assim, aí o toureiro dava um grande fatality, pegava uma outra facona lá e matava o touro de uma vez só. Mas esse era o espetáculo. É isso que Satanás faz. Então foi isso que nós refletimos ontem. Sobre a nossa batalha. Sobre a nossa luta contra o nosso inimigo. Que a gente viu as artimanhas do inimigo, ok? E hoje nós vamos continuar aqui no verso 16, Gênesis capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Pode abrir a sua Bíblia aí em Gênesis no capítulo 3, verso 16. Diz assim: a mulher, ele declarou. Deixa eu ler um pouquinho antes, vai, a partir do 14. Depois que o homem desobedeceu, depois que o homem caiu na sedução do diabo e se submeteu à voz do diabo, comendo do fruto que Deus tinha falado para ele não comer, fazendo aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer. Aí Deus, eles vão lá, começam a jogar a culpa um no outro, que isso é característica da queda. E aí Deus vai e fala com o diabo. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus está responsabilizando Satanás, porque você fez isso. Essa é a consequência da sua maldade, da sua perversão. Você vai viver em uma condição humilhante e você vai viver em inimizade com o descendente da mulher, em um conflito, em uma luta contra o descendente da mulher, contra a humanidade. Irmãos, Satanás ele não luta contra Deus. Tem gente que acha que tem uma luta do bem e do mal, que é Deus contra Satanás. Satanás é uma criatura, Deus ele assopra e Satanás se derrete. A luta de Satanás é contra o ser humano, ok? E aí continua, da mesma forma que Deus responsabilizou Satanás pelo erro de Satanás, ele responsabiliza o homem e a mulher também, porque afinal de contas ele tinha avisado para o homem e para a mulher que eles não poderiam comer daquele fruto, porque aquilo ia levar eles à destruição, à morte. Aí Deus pega e fala para a mulher. A mulher, ele declarou, verso 16: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Ok? Vamos lá para o capítulo 4 agora, tá bom, irmãos? Vamos lá, agora a história de Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, tá bom? A partir do verso 2. Voltou a dar luz e dessa vez Abel, irmão dele, Caim e Abel, né? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor, dois irmãos, filhos de Adão e Eva. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu o seu rosto e se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Amém, irmãos? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é luz para os nossos passos. Ela é alimento para a nossa vida.
E nós nessa manhã estamos e nos alimentaremos dela. Em nome de Jesus. Que nada nos atrapalhe nessa manhã. Nenhuma distração. Nada. Que o Senhor nos ajude a permanecer com o coração e nossa mente voltada para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala comigo, Pai. Me ajuda a compartilhar o que está no teu coração. Me dê habilidade para isso. Em nome de Jesus. Capacitação do Espírito Santo. E muito além de qualquer tipo de palavra muito certinha, concatenada, que o Espírito do Senhor esteja convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo. E abrindo nos nossos olhos e nos nossos ouvidos. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Irmãos que chegaram um pouquinho depois agora, sejam bem-vindos, viu? Fiquem à vontade, tá bom? Se tiver criança pequena, as crianças estão tendo um tempo ali com as tias, vão fazer massinha, fica à vontade, pode levar seu filho para lá, viu? Se você quiser, se ele for muito pequeno, você, um dos pais quiser acompanhá-lo lá, fica à vontade também, em nome de Jesus. Meus irmãos, olha só. A gente compartilhou ontem a respeito dessa guerra e nós compartilhamos que o Senhor, Ele nos libertou disso. O Senhor já venceu Satanás. Então a batalha contra o inimigo, ela já está ganha. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 13 diz que Ele nos libertou, Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então o Senhor já nos libertou, ok? Então a gente precisa estar ciente dessa batalha contra o nosso inimigo, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, e ele não brinca em serviço, ok? Essa guerra ela já foi vencida, então a gente não pode cair na armadilha de Satanás. E Jesus ele pisou na cabeça da serpente. O que significa isso? Lá no texto que nós lemos diz que o descendente da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente, derrotaria o inimigo. O que isso significa? Significa, irmãos, que Jesus, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, o capeta que fica nos acusando diariamente, porque ele é o acusador, ok? Inclusive lá em Apocalipse, capítulo 12, 10, fala assim: pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, o diabo ele é um acusador. Só que como Jesus já pagou a nossa dívida, a gente não deve mais nada. Inclusive na palavra de Deus fala assim, ó, se você for dever alguma coisa, sabe o que você tem que dever? O amor. Deva um serviço. É isso que nós devemos. Nós só devemos isso, servir ao nosso Pai em amor, porque o amor é isso. O melhor verbo para conjugar o amor é o verbo dar, servir. Amém? Então, irmãos, toda a acusação de Satanás já caiu por terra. Ele não pode mais, principalmente porque nós temos a verdade. O melhor antídoto contra a acusação de Satanás é a verdade. Amém? É isso. O Senhor, Ele removeu toda escrita de dívida. Isso que fala lá em Colossenses capítulo 2, verso 14. Tudo aquilo que constava contra nós, Ele removeu inteiramente, cravando na cruz. E eu gosto muito da carta de 1 João, porque a carta de 1 João fala assim, ó, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor Jesus, Ele é nosso advogado. Amém? Então é isso que nós precisamos. Porque senão, irmãos, quando o Satanás ele fica nos acusando, quer ver uma coisa? Sabe por que nós paramos de evangelizar? Sabe por que nós paramos de falar do amor de Jesus? Sabe por que nós paramos de confrontar as pessoas, falando assim para as pessoas, olha, você precisa de Jesus, você precisa se arrepender, porque você está perdido. Você sabe por quê? Porque o diabo, ele nos acusa e fala assim, quem é você para falar para uma pessoa mudar de vida, sendo que você é um pecador, safado, sem vergonha? É isso que o capeta faz. Quer ver um detalhe? Quando a gente se prepara, talvez algum dos irmãos aqui que chegaram agora, ou ontem, quando estava se preparando para vir para o retiro, para vir para um ambiente onde a palavra de Deus ia ser ministrada, onde haveria uma comunhão, uma unidade, isso aqui tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o amor, ok? Muito possivelmente, alguém teve um conflito antes de sair de casa. E o capeta já começou a jogar assim na sua cabeça. É assim que você vai para o retiro desse jeito? Você vai lá para o ambiente
para cultuar a Deus, olha só que você já brigou com o marido, você já perdeu a paciência com seu filho, porque ele é acusador, irmão. Ele faz isso. Mas Jesus já venceu isso lá na cruz, por isso a gente não precisa ficar intimidado pelas mentiras de Satanás. Não precisamos. Outra coisa é que o Senhor nos deu autoridade contra o inimigo. Em Colossenses capítulo 2, verso 15, está escrito assim: e despojando os principais e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O Senhor fala que nós temos autoridade sobre o inimigo. Amém? E em Efésios fala assim, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nós temos autoridade contra o inimigo. Onde tiver capeta, né? Tem gente que tem medo de gente endemoniada. Deus me livre, né? Senhor amado. Você vai num ambiente, tem gente que fala assim: Senhor, não deixa não aparecer, não deixa aparecer aqui não. Porque tem medo, não sabe a autoridade que tem se manifestar um demônio em qualquer lugar. Você tem que chegar lá em nome de Jesus. Você não precisa estar sem pecado, porque pecado a gente vai cair sempre, mas pelo menos a gente tem que estar com o coração arrependido. Porque se você não tiver com o coração arrependido, se estiver conformado ao pecado, a hora que você chegar lá e falar assim: sai capeta em nome de Jesus, aí o capeta vai falar assim para você: eu saio, mas eu entro em você. Aí você vai falar: não, então fica, então fica. Eu contei para vocês, né? Fala, Deus. A piada da lâmpada, não. Não. Mas, irmão, nós temos autoridade, amém? E sabe outra coisa que Jesus pisou na cabeça do diabo? Ele venceu a morte. Nós éramos merecedores da ira de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e destinados a viver eternamente mortos, mas Jesus venceu a morte ao ressuscitar, quebrando o domínio do diabo sobre a humanidade. Isso aí fala lá em Romanos 6, no capítulo 23. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós não tememos a morte. Pelo contrário, quando a gente encontra Cristo Jesus, a gente entende o que Jesus fez na cruz por nós, agora nós somos convidados a morrer. Agora eu não tenho mais medo de morrer. A morte física, porque a gente sabe que o fim não está aqui, que existe uma morada na casa do meu Pai. Existem muitos aposentos, existe uma casa nos esperando. Então eu não tenho medo de morrer. Se o Senhor falar assim para você hoje: ó, vamos embora, você fala assim: amém, Senhor. Tudo bem, você pode já falar: Senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, igual a Lourdinha fez, e o Senhor permitiu. Eu não tenho esse apego que a Lourdinha tem, não. Não sei, eu tenho sério, irmão. Olha minha esposa, está aqui, né? Mas se o Senhor falar assim para mim: Ah, sim. ah, está escondido aqui, ó. Eu não tenho, eu falo assim: eu vou te levar. Falar: amém, me leva mesmo. Sabe por quê? Minha família, ele vai, se ele me levar, irmão, a minha família ele vai cuidar melhor do que eu. Ah, vai ser difícil, mas ele é o consolador. Por quê, irmãos? Isso é o que nós temos que ter no nosso coração. É sério, não podemos ter medo de morte, não, pelo amor de Deus. Amém? Então, Jesus já venceu, ok? Mas, irmãos, ainda existe um conflito. A gente só pede para o diabo se a gente quiser. Porque já tem uma autoridade, já tem uma verdade. Acabou. Acabou. Mas ainda existe um conflito. Sabe qual que é o conflito que a gente herdou da queda? É o conflito contra a nossa carne, contra o nosso eu. Esse conflito não tem para onde escapar. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa batalha contra nós mesmos, contra o nosso eu. É mais fácil a gente perder a batalha para nós mesmos do que para o capeta, irmãos. Na verdade, o capeta não está nem muito preocupado em você ficar com medo. Ele faz isso mesmo, com gente distraída. Mas ele quer ver onde ele empenha a força mesmo? É para você perder para você mesmo. Por isso que ele sugere coisa para você, tentação, coloca bandeja para você. Porque ele sabe que existe um potencial destruidor dentro de você. Uma vez que a gente caiu e que a gente foi desfigurado e nós fomos corrompidos na nossa imagem e semelhança, nós somos seres disfuncionais. A gente vive constantemente com uma batalha na mente, é ou não é?
A batalha é tão grande que Paulo fala assim: irmãos, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Poxa, eu não queria ter engordado esses 5 quilos. Eu não queria comer demais. É mal mesmo, comer muito faz mal. Ó. Você não queria, mas você não consegue porque a carne é forte. E ela vai ficar falando para você se satisfazer, para você se refugiar na comida. É isso que Satanás faz, potencializa, porque nós temos essa luta interna. E Paulo fala assim: o bem que eu não quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Fala, Bíblia. Eu já comentei com o pastor Jorge esses dias que o pessoal estava tem um podcast que um pastor falou e tocaram no assunto do alcoolismo. Ele falou: isso nunca foi problema para nós evangélicos. Nunca foi, acredito que nunca vai ser. Porque a gente condena a bebida alcoólica assim, de uma maneira que muitos chegam, não querem nem chegar perto. Sim. Porém, a glutonaria é tão pecado quanto o alcoolismo. Isso mesmo. E a gente tornou, fez disso piada. Uhum. Porque todo mundo fala: a gente não bebe, não fuma, Come muito. Não está naquele pecado, mas está nesse aqui e está tudo certo. E tanto é que as empresas que organizam festas, de feira, tudo, faz um formulário com cada bebida alcoólica, você vai querer cerveja, Skol, não tem bebida alcoólica. Vocês são evangélicos? Sim. Então tem que fazer um cálculo a mais para comida. Olha só. Porque crente come demais, é imundiçado, como diz lá no sertão. Ou gente imundiçada. E a gente banalizou esse pecado. Banalizou, é verdade. Isso aí, irmãos, é a nossa luta contra a carne. É verdade. Então existe esse conflito em nós, irmãos. Não tem pra onde correr. Tá bom? Isso é resultado da queda, da consequência. Algumas características da queda, do pecado que a gente leu aqui, lá em Adão e Eva. Dor desproporcional. A mulher ia ter um tipo de dor para dar a luz. Só que assim, o Senhor falou assim: ó, sua dor vai ser multiplicada. E sabe qual que é a coisa mais difícil da queda, irmãos? Que é mais triste? Por isso que nós homens precisamos nos converter ao Senhor. Porque sem Jesus a gente vai tratar a mulher igual está escrito aqui. O seu desejo, mulher, vai ser para o seu marido e ele vai te dominar. Sabe o que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando o seguinte: por causa do pecado, por causa desse desajuste na nossa natureza humana, o homem que tinha recebido a força para complementar sua esposa em um aspecto, porque ela foi feita mais frágil do que o homem, glória a Deus por isso, porque as mulheres são mais sensíveis, o corpo mais bonito, tem menos pelo, mulheres mais esteticamente mais bem desenhadas, mas aquilo que era para o homem complementar a mulher, o homem agora vai usar para subjugá-la. Agora a mulher não é mais uma igual ao homem, agora ela é um bem do homem, agora ela é posse do homem, a objetificação da mulher. Isso é fruto do pecado. O carnaval agora está comendo solto. O que mais tem são mulheres objetificadas pelos homens e por elas próprias. Porque elas se conformaram à natureza pecaminosa dos homens, de vê-las como um objeto e não mais como uma igual. Isso aqui é fruto da queda, irmãos. Isso é terrível. Por isso nós homens precisamos nos converter e tratar nossas esposas, nossas filhas. Eu contei ontem do abuso que teve lá no sertão com a menina de 13 anos. Sabe por quê? Porque aquele homem está corrompido na sua mentalidade. E ele não vê aquela menina de 13 anos como uma filha. Ele vê aquela menina de 13 anos como um objeto. E por isso ele acha que ele pode dominá-la e subjugá-la. Isso aqui é queda. Isso aqui é a carne. Ele perdeu para a carne dele, para a natureza corrompida. E isso é extremo, tá bom? Mas a gente perde muitas vezes para a nossa carne. Não nessa proporção, espero, em nome de Jesus.
Porque em nome de Jesus, nós, como homem de Deus, e hoje está havendo muitos escândalos dentro da igreja de homens se aproveitando de mulheres. Não pode acontecer no nosso meio. O dia que acontecer, um dia no nosso meio, nós vamos visitar na cadeia. Mas nós vamos denunciar e a batata vai assar. Em nome de Jesus. Mas a gente precisa vigiar, porque isso é a carne. Todos nós temos um potencial assim, irmãos. É um conflito interno que nós temos. E as mulheres, um conflito da carne de querer. Porque a mulher, ela tem necessidade de ser contemplada, sabia disso? A mulher, ela quer ser percebida. Então ela se veste, ela se produz, porque é isso dela mesmo, é uma bênção, porque ela foi feita para expressar a beleza de Deus. E o homem contemplá-lo de maneira pura. Mas aí ela corre o risco de, por causa da sua natureza corrompida, usar isso para persuasão. Né? Não tem isso? As mulheres, infelizmente, mulheres que vivem em situação de prostituição, elas usam o seu corpo para quê? Para obter vantagem. Para obter aquilo que elas precisam. Dinheiro, o que for, o que quer que seja. Isso é uma distorção da natureza humana. Isso é um conflito que todos nós temos. Então, irmãos, foi isso que a queda gerou. E outras coisas mais aqui, tá? E o homem também, né? Deus falou, você vai sofrer agora. Você ia ter que trabalhar. Irmãos, o trabalho não é maldição da queda não, tá bom? Porque o homem já ia ter que trabalhar lá no Éden. Ele ia ter que cultivar a terra. Ele ia ter que cuidar do jardim. Então ele ia ter que trabalhar, produzir, inventar, combinar lá, pegar o abacate, tomate e fazer, como é que é o nome, meu bem? Guacamole. O homem ia fazer uma guacamole. Ele podia cocriar. É isso, né? É a arte, a cozinha é a arte. É o homem ser humano pegando algo que Deus criou que é bom e unindo, fazendo uma combinação, né? E tudo mais. Ele ia ter que fazer isso. Só que agora com a queda ele ia sofrer. Ia ser um sofrimento o trabalho dele. Isso é algumas questões da queda. E umas outras coisas mais. Por exemplo, insegurança. O pecado gerou em nós insegurança. Quando o homem e a mulher pecam, quando eles comem do fruto, o que acontece? Eles se veem nus e eles ficam inseguros. Eles não tinham insegurança antes. Eles confiavam plenamente um no outro, a ponto que eles estavam nus diante do outro e não tinha nenhum tipo de receio. Eu fico tentado para dar uns exemplos assim, só não vou dar porque os meninos não estão aqui. Se bem também que eles estão expostos a coisa pior hoje em dia, né? Mas o homem e a mulher, eles não tinham nenhum tipo de insegurança. Mas a partir do pecado eles ficaram inseguros e eles fazem o quê? Eles querem se esconder, se proteger. Faz uma folha de figueira lá e se cobre. Outra coisa mais, eles ficam com vergonha. Vergonha do quê? Do fracasso deles, da desobediência. Eles ficam com vergonha. E é por isso que eles tentam esconder a sua nudez. Quantas vezes que nós, irmãos, quando nós falhamos, erramos, ao invés da gente expor o nosso erro e nos humilharmos, lembra de ontem? Que uma das estratégias para a gente vencer o diabo é a gente se humilhar. Sabe o que a gente faz? A gente fica envergonhado com o pecado e a gente quer fazer o quê? Esconder o nosso pecado. A gente quer maquiar. Quando a gente erra, irmãos, intencionalmente, a gente tem que pedir perdão, não é desculpa. A diferença de desculpa e de perdão é o seguinte: perdão é quando você erra intencionalmente, você é negligente, você tem que ir num lugar e você atrasou. Aí você tem que chegar lá, se você foi negligente, relaxado, ficou passando do horário, você tem que chegar lá e falar assim: perdão, eu errei. Olha, eu fui relaxado. É diferente de desculpa. Desculpa você pede quando você tem um compromisso, você está indo com o compromisso certinho, mas seu pneu fura. Aí você pode chegar lá no ambiente e falar assim: ó, gente, perdão, desculpa, porque meu pneu furou, foi por isso que eu atrasei. Isso é uma desculpa. Só que a gente perdeu a capacidade de pedir perdão. Toda vez a gente só pede desculpa, a gente erra e a gente fica se desculpando. Ah não, foi por causa disso. Não foi isso que Adão e Eva fizeram? Eles pecaram e Deus falou assim: poxa, vocês comeram do fruto. Aí Adão falou assim: ó, a desculpa dele: Senhor, é verdade, eu errei, mas sabe o que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu. Você acredita numa coisa dessa? Senhor, eu não esperava por isso, uma mulher dessa.
Ó, falou tanto na minha cabeça, Senhor. Vou falar pra vocês. Nossa, mulher que fica falando na minha cabeça. Nossa, mulher que fala, Senhor. Ela fala tanto que eu não dou conta. Não, vai, vamos logo pra você parar de encher o saco. Não acontece isso não. Aí a mulher fala assim, mulher, Deus falou pra ela, e você fala, Senhor, ó, foi a serpente. Pense numa cobra, Senhor, que animal inteligente esse animal, Senhor. Ele me enganou demais. Rapaz, Senhor, ele me fez esquecer que o Senhor me falou lá. Ó, isso é desculpa, irmãos. Quantas vezes nós não damos desculpa? Desculpa para o Senhor, fala, Senhor, o Senhor sabe, eu não posso, Senhor, servir mais. É porque eu estou trabalhando demais, Senhor, o Senhor sabe disso. Se eu tivesse mais tempo, Senhor, mas eu estou vivendo um momento da minha vida hoje que eu trabalho muito. Eu não posso me envolver, eu não posso ser uma bênção, eu não posso servir a pessoa, porque eu trabalho demais. Esse momento, aí você está vivendo um momento há 30 anos. E se desculpando com Deus. Ah não, Senhor, é quando eu consegui o carro. Ah não, quando eu consegui a casa. É quando eu... Desculpa. É isso, vergonha. E aí isso tudo vai gerando o quê? Como a gente vai olhando para nós e vai vendo que nós somos pecadores e incapazes de viver aquilo que Deus estabeleceu para nós, porque nós não andamos com Deus, nós desobedecemos a Deus, aí a gente fica com medo de Deus. A gente fica com medo de assumir a responsabilidade. E a gente se esconde de Deus, igual Adão e Eva fizeram. Foi isso que eles fizeram. Eles se esconderam, porque, vixe, vai dar ruim aqui, hein? Nós vamos ter que falar para ele que nós desobedecemos. Meu Deus! E tinha uma consequência. Ele falou para nós que o dia que a gente comesse, a gente ia morrer. E eu acho que o Senhor falou para eles, explicou o que era a morte. Eu acho, irmãos. Eu acho que o Senhor explicou o que era a morte para Adão e Eva. A morte é a quebra da ordem natural de como as coisas deveriam ser. Eu dei esse exemplo na escola bíblica recente. Sabe o que é morte? É quando você tem uma célula que a ordem dela é produzir um determinado hormônio ou um anticorpo. Aí na sua ordem natural ela vai produzir, vai proteger. Só que aí de repente existe uma quebra, uma corrupção, uma desordem nessa célula. E aí ela começa a produzir excessivamente. Aí é um câncer. Quebra da ordem natural. Aí o que vai acontecer? Esse câncer vai fazer o quê? Vai destruir o corpo. Isso é morte. E foi isso que aconteceu lá no Éden. Essa quebra da ordem natural das coisas como elas deveriam ser. E aí então a gente agora se esconde de Deus. A gente fica com o peso da culpa. A gente se afasta do Senhor. E aí esse conflito que nós temos interno agora, o conflito entre nós mesmos, porque nós não fomos feitos para fazer o mal, irmãos. E a gente sabe disso, irmãos. Só que agora, como nós estamos desordenados, desajustados, a gente é muito inclinado a fazer o mal. A gente não consegue se controlar. A gente não consegue controlar a língua. A palavra de Deus fala que a língua é como uma fagulha que incendeia todo o bosque. A língua é como se fosse um leme de um navio que é capaz de mudar a rota totalmente do navio. A gente não consegue, a língua queima, a gente faz maledicência. Não consegue. E aí, sabe o que acontece? Esse conflito que nós temos gera outros conflitos. Porque aí vai gerar um conflito com nossa esposa, vai gerar um conflito com o marido, vai gerar um conflito com os filhos com os pais, vai gerar um conflito com a sogra, vai gerar um conflito com os familiares, vai gerar um conflito no trabalho. Mas esse conflito começa aqui dentro de nós. Isso é terrível, irmãos. É terrível. Vocês conhecem aquela história lá do sapo, do escorpião? Que o escorpião precisava atravessar de um lado para o outro e tinha um laguinho. E aí o escorpião chegou para o sapo e falou assim: ô, deixa eu falar para você aí, dá uma força aí, me atravessa para o outro lado. Aí o sapo olhou para o escorpião e falou assim: ó,
Rapaz, você vai me picar, você vai matar. Aí nós dois vamos morrer. Eu falei, não, imagina. Você vai me ajudar? Imagina se eu vou me picar. Quando estava lá no meio do lago, o escorpião montado no sapo, ele foi lá e picou. O escorpião sentindo, o sapo sentindo o veneno do escorpião, falou assim, pô, cara, ele falou, pô, cara, desculpa, é porque é minha natureza, não tem conta, não. Aí morreu os dois. É a mesma coisa, gente, irmãos. É a mesma coisa. É a nossa natureza corrompida. A gente não pode evitar essa batalha, esse conflito. E esse conflito, irmãos, se não vencido, e esse é o meu tema de hoje, nós precisamos vencer a luta, a batalha que nós temos contra a carne, contra nós mesmos. Se ele não vencido, a gente perde essa guerra. A gente não só se destrói, mas nós causamos destruição. É por causa da carne que um marido adultera e coloca a sua esposa e sua família em risco e destrói sua família. É por causa da carne que um filho se envereda nos caminhos das drogas e ele causa toda uma tragédia familiar porque todo mundo sofre em casa. É por causa da carne, nós precisamos vencer. Como que a gente vence? Em primeiro lugar, a gente precisa entender, irmãos, que existe esse conflito. A gente tem que ter consciência disso. E sabe o que isso significa, irmãos? Significa entender que nós não somos bonzinhos. Hoje está na cultura, né? Não, você pode, você é bom. Não é, irmãos, não é bom. Sabe? E sabe aquela ilusão? Quer ver? Vou dar uma ilustração que os irmãos vão entender. É a mentalidade da mãe. A mãe pensa assim do seu filho. Imagina, meu filho, nunca. Meu filho não faz isso, não. Imagina, pai, sabe, super protetor. Não, meu filho. Aí o filho vai lá conversar. Não, imagina, pai. Não, Ana, ele falou. A gente trata nossos filhos como se fosse anjinho, irmãos, bonzinho, que tá tudo certo. Minhas filhas, irmão, não trata assim, não. Lá em casa o couro arrepia mesmo. Porque existe um potencial nelas. Obviamente ela não é intencional como nós, mas que existe uma inclinação, existe. Não é consciente. Vai passando o tempo, vai se tornando consciente. Por isso que tem que se arrepender, reconhecer, entregar a vida a Jesus e se batizar e falar assim, Senhor, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor, porque se eu viver para mim vai dar ruim. Os meninos têm tentação, inclinação, para bulinar o outro, é ou não é? O menino está lá dormindo com a boca aberta. Vocês estão todo mundo junto. Você olha para sua pasta, olha para aquela boca aberta, fala... eu sei disso. Você tá dando ideia, mas... Não, tô dando ideia não, eu sei que já fizeram mesmo. Tá lembrando, que é para eles entenderem que isso foi uma batalha perdida. Foi perdida. Mas é tentaria, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu sou, não posso falar que eu sou maligno porque eu sou filho de Deus. Mas irmãos, olha, o marido ele me atende, eu tenho ideia boa para trollar, vocês não tem noção. Eu vou contar o pecado que eu fiz aqui para vocês. A gente estava no rancho ano passado com a nossa família, e aí teve que ir na Bruna e Deus. Era o último dia. Eu fui distraído demais. Eu segurei minha carne por 3 dias. Mas no último, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa aqui que vai zoar com alguém. Ele estava na rede, sossegado, lá embaixo, olhando. Eu já peguei, aí ó, dando ideia para esses meninos. Mas ó, não faça o que eu fiz, porque deu muito ruim, foi muito chato. Eu me arrependi depois, viu? Aí, não, tudo bem se você fizer com alguém que é zoeira. Pode fazer com... Sabe aquela pessoa que é zoeira, que zoa com todo mundo? Esse aí merece. Esse aí merece. Viu? Esse merece. Tá bom? Esse pode fazer. Não tem problema não, porque ele merece. Aí, irmão, ele estava na rede, olhando o celular. Aí eu peguei e falei pra minha cunhada. Falei, ó, filma aqui. Fui lá e enchi um belo do balde. Calculei para molhar ele e não molhar o celular. Cheguei bem quietinho. E ó, Vlado. Irmão, eu vou começar agora. Parecia que tá com fogo. Irmãos, ele ficou com tanta raiva que ele pegou o celular dele e jogou em mim de longe. Eu
falei, pronto, vou ter que pagar o celular. Calculei para não molhar o celular, mas agora eu vou ter que pagar. Ele ficou irado. Não dá pra calcular pra não quebrar o celular. Irmãos, ele ficou uma fera. Ele saiu bufando. Ele ficou bravo, eu fui chegando perto dele. Eu falei, perdão, eu não imaginei que ele fosse ficar bravo daquele jeito. Quebrou o celular? Não, graças a Deus não. Aí ele, não, você quer dizer, aí eu fui indo atrás dele, ele, não vem nem perto de mim agora. Tava batendo a porta. Irmãos, que tudo manchado que ficou. Ô Marco, é porque você não conhece as histórias do Renato nos acampamentos. Aí, tá vendo? Aqui ele aprontava, não é? Não é, Não viu? tinha essa maldade toda. Irmãos, pode fazer comigo, viu, irmão? Se vocês quiserem me zoar, pode usar à vontade, porque eu sou alguém que não liga. Não, mas tem como comprar pra deixar. Não, eu não ligo, mas depois eu desconto também. Ai, tá vendo? Desconto, depois eu desconto, sem dó. E aí, ó, aí eu não... Mas, irmãos, é isso. Olha só o que a Bíblia fala, meus amados, em Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Então você não pode confiar em si mesmo. E nem confiar nos outros acima de Deus. Porque o homem ele vai falhar. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Irmãos, é isso que a Bíblia está falando. Então você não pode confiar em si mesmo, no seu coração, não. Não pode. Ok? Olha só o que aconteceu com Caim. Essa história que a gente leu. Caim, irmãos, ele vai lá, a Bíblia diz que ambos os dois filhos de Adão e Eva vão oferecer algo para Deus. E Caim oferece lá fruto lá da sua plantação. E Abel, ele vai lá, a Bíblia descreve que ele oferece o melhor do seu rebanho. Ele deve ter oferecido uma picanha. Inclusive, irmão, tem picanha hoje, tá? Oba! Não, pode mandar pra lá. A gente já foi lá. Cadê o Júlio? Já foi lá? Foi? Não. Tá vendo? Já tá pecando já, ó. Olha só, desculpa, mas é verdade, você tem razão, não foi o Lula que comprou. Desculpe, né? Desculpe. Não é questão de política aqui, não, é de verdade mesmo. Né? Se fosse depender da picanha do Lula, nós estávamos perdidos. Assim que se conta também fosse depender do Bolsonaro. Tá bom? Quem é o nosso rei é o Senhor. Quem é nosso provedor não é político, é o Senhor. Mas, irmãos, a Bíblia descreve isso e fala que Deus se agradou. Não fala que Deus se agradou primeiro da oferta, mas se agradou de Abel e da oferta de Abel. Então se agradou da motivação de Abel, com a oferta que Abel fez. Ok? E sabe, irmãos, o que aconteceu? Caim ficou bravo, ficou com ciúmes. Por quê? Porque Deus expressou e Deus expressa quando Ele se agrada de nós e quando Ele não se agrada, irmãos. Não adianta, pode ser a pessoa mais sensível do mundo, mais dodói que seja. Se você errar, o Senhor vai falar para você, meu filho, esse não é o caminho. E não adianta ficar, Senhor, mas eu não quero esse mundo que é difícil. Não. Ele vai falar para você. E não é para te condenar, mas é para falar para você, olha, eu te dou graça. Para que você possa agir bem. Foi isso que o Senhor falou para Caim, quando Caim ficou com ciúme. Caim ficou achando que o problema era em Abel e não nele. É isso que a gente faz. Quando a gente fica insatisfeito com as circunstâncias, a gente olha e a gente não reconhece que o problema está em nós. A gente quer botar o problema no outro. Ah não, o problema está em você, está no outro. Porque é mais fácil a gente terceirizar a culpa. É mais fácil a gente terceirizar o nosso fracasso e a nossa frustração, irmãos. É por isso que o povo fica botando a culpa da sua vida no governo. O governo tem uma parcela de culpa, obviamente. Mas aí o povo reclama da corrupção, mas é tão corrupto quanto. Vai lá e faz um gato em casa. Faz um gato. Tudo que tem jeito de você dar um jeitinho, nós, irmãos, nós somos bons nisso. Brasileiro ou raça. Nós somos bons em dar um jeitinho. Se tem uma brechinha, irmão, você tem um caminhozinho aqui que você não vai passar no pedágio. Você quer ir nesse caminhozinho? A gente é assim, irmão. Quer ter um jeitinho de burlar a fila? A gente quer ir.
Isso é carne, irmãos. Isso é um conflito que nós temos interno. Marcos, tem um outro exemplo. O Leandro, missionário, ele foi fazer estágio antes de ir para o Níger, né, para aprender francês, ele ficou um período na França. E já tinha jornal impresso na época, né? Não era banca de jornal, era uma máquina na calçada mesmo, você depositava lá o dinheiro, o valor do jornal, e a máquina abria. Tinha todos os jornais lá para você pegar. Aí ele perguntou pro anfitrião dele, tá tudo bem, mas eu posso pagar por um jornal e 2, 3, 4. Cabeça brasileira, né? Cabeça de brasileiro. E o rapaz falou, sim, você pode fazer isso, mas pra quê? Você só vai ler um. Ele viu a maneira de levar vantagem. Ele não queria levar essa vantagem, mas ele viu que tinha uma maneira de levar vantagem. É assim? A gente pensa dessa maneira. Isso. Oi, então. Tem vários jogos que não tem verdade. Aí tem uma determinação. Tem um jogo, uma box e pra passar mais fácil, Você burla o negócio, não é? Aí, tá vendo? Mas tudo bem que isso aí pode ser um macete do jogo. O que a gente não pode fazer isso na vida real. Mas a gente é tentado. Irmãos, foi isso que Caim fez. Para Caim era mais fácil resolver o problema dele como? De ciúmes. Matando o irmão, porque o problema não estava nele, estava no irmão. Vou matar ele, eu me livro do problema. Olha que maturidade. Olha a carne. E o Senhor, irmãos, chega nele e fala. Fala assim, por que você está transtornado, meu filho? Se você não fizer o bem, você não vai ser aceito. O que Deus está falando? Está falando assim, olha para o seu coração, o problema está aí. Se você fizer o que é correto, vai dar certo. É isso. Irmãos, nós temos que entender isso, saber disso em nome de Jesus. A gente não pode deixar ser orientado pelo nosso coração enganoso. Nosso coração que nos faz sentir ser maior do que é. Esse desequilíbrio. E a gente precisa discernir, primeiro saber disso, que a gente tem esse conflito interno, nosso coração é corrupto, então a gente não pode ser orientado pela nossa velha natureza. Nós não podemos ser orientados por esses sentimentos enganosos que passam no nosso coração. Então não confie em si mesmo, tá bom? Coloque-se diante do Senhor. E como que a gente vence a nossa carne? A gente vence a nossa carne, irmãos, quando a gente não deixa ela nos dominar. É isso que Deus fala para Caim. Mas se você não fizer o que é certo, o que eu estou falando com você aqui, Caim, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, como que a gente domina a nossa carne? Sabendo quais são as obras da carne. Porque se a gente não souber, não tem como a gente atacar elas. E as obras da carne estão registradas em Gálatas, no capítulo 5, verso 19 e 21. Que diz o seguinte, e 22, né? 21, é 21, tá aqui. É 19 a 21. Diz assim, Gálatas, no capítulo 5, verso 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Então Paulo já tinha falado com eles, né? Ele está mandando a carta enfatizando de novo, para eles prestarem atenção quais eram as obras da carne. Que os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Quem pratica, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, não vai viver na cultura do reino de Deus. E olhe lá se vai ser salvo. Que é outra questão que nós não vamos discutir isso agora. Okay? Mas irmãos, são sentimentos que nós sentimos. Eu vou passar por alguns aqui. Eu não vou nem entrar em moralidade sexual. Tá bom?
pressupondo que todos nós estamos bem resolvidos nessa área aqui. Muito otimista. Tá? Imoralidade sexual é tudo aquilo que distorce, que deturpa a sexualidade que Deus criou. Então Deus criou o homem para contemplar a mulher, a sua beleza, a sua esposa. E aí o homem deturpa a sua sexualidade, ficando olhando para outras mulheres e cobiçando outras mulheres e olhando as outras mulheres como se fosse um objeto de satisfação pessoal. Tá? Estou dando um exemplo aqui. Então, tudo aquilo que deturpa sexo no casamento, etc, e tal, pornografia e tudo mais, ok? Vou pular isso. Mas eu vou falar alguns sentimentos aqui que a gente precisa entender para que a gente possa dominar a carne. A idolatria é um deles. O que é idolatria, irmãos? É todas as vezes que nós colocamos alguma coisa ou alguém em prioridade nas nossas vidas, que ocupa nosso tempo, mais do que a nossa vida com Deus. Irmãos, nós somos feitos para adorar, sabia disso? Nós somos feitos para sermos religiosos do ponto de vista da dedicação. Nós somos feitos para nos dedicarmos a Deus. Vocês serão a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos co-criar, nós somos representantes de Deus. Nós somos multiplicadores da natureza de Deus. E nós somos responsáveis para administrar a natureza que Deus nos criou. E nós só podemos fazer, e quando nós fazemos isso, nós estamos nos dedicando a Deus. Quando a gente trabalha, a gente é bons profissionais no nosso trabalho, isso significa que nós estamos nos dedicando a Deus, naquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas quando o trabalho ocupa uma vida, um espaço da nossa vida, que rouba nosso tempo de estar com Deus, de ter nosso tempo de oração, de leitura da palavra, de servir outras pessoas, de cuidar da nossa casa e da nossa família, significa que nós estamos colocando nosso trabalho no lugar de Deus. E isso é idolatria. Então, é isso, a gente precisa ver, porque muitas vezes a gente coloca coisas na frente de Deus. Eu falei aqui ontem, né? Irmãos, eu vou escrever um trem sobre isso, eu não quero nem saber. Mas eu estou impressionado com os religiosos modernos que pensam que podem fazer, podem se dedicar a Deus da forma como é conveniente para si mesmos. Que acham que pode, que não precisam mais servir a igreja. Os religiosos modernos acham que a igreja serve para satisfazer o ego deles, indo na igreja, ouvindo um bom louvor, uma boa música que vai fazer nos emocionar, ouvindo uma boa palavra, uma boa exposição bíblica que vai falar para eles, inflar o seu ego, que eles são capazes, eles são amados e somos mais do que vencedores, que vai ter ar-condicionado e banco acolchoado, e que vai ter o pastor que vai olhar nos olhos dele, vai pegar na mão dele, e vão ter os banheiros bons, o trabalho com criança melhor, que os filhos deles vão estar bem cuidados ali, que vai terceirizar o seu discipulado. É isso que os religiosos modernos têm vivido dessa forma. Isso é uma idolatria do eu. Acha que o culto é para si mesmo e não para Deus. Isso é obra da carne. Quando alguém está vivendo dessa forma, ele está sendo vencido por si mesmo. E o capeta está aplaudindo. E o capeta, inclusive, está abrindo um monte de igreja desse jeito, irmãos. Igreja que você não tem envolvimento, igreja que você não tem profundidade relacional. Que você olha para as pessoas e tem tempo durante a semana com seus irmãos. É uma igreja onde eu me envolvo dominicalmente 1 hora por dia. Irmãos, isso não é igreja. Isso é sinagoga de Satanás. Alguém que estiver se envolvendo num tipo de igreja, dessas mega igrejas, que vai na igreja só no culto e não tem relacionamento com os irmãos, que não serve em nada. Irmãos, a pessoa precisa se converter. Tem que se converter, porque o corpo, irmãos, todos nós temos uma função. Igreja é uma família que todo mundo tem que contribuir com alguma coisa. E seja para repor o copo descartável. Mas é isso, quando a gente está sendo conduzido pelo nosso ego, pelo nosso conforto, a gente está vivendo pela carne, então perdendo. Outra coisa, ódio, que é uma obra da carne, inimizade. Quando nós estamos, e essa palavra aqui tem a ver com conflito, inclusive, viu, irmão? Vou falar um pouco disso. À medida que eu falo, irmãos, que Deus vai falando comigo, eu olho assim e falo, irmãos, eu preciso me converter. Mas eu não fico triste, assim, ai meu Deus, eu sou pobre. Não, eu falo assim, ainda bem que eu posso melhorar. A gente pode melhorar, amém? Nós podemos vencer a carne, porque o Senhor já venceu para que a gente não fosse escravo da nossa própria carne.
Porque se a gente for escravo da carne, nós vamos ser destruídos e vamos gerar destruição na vida dos nossos queridos, da nossa família. E, irmãos, é tão interessante que nesse texto das obras da carne, existem 4 palavras que Paulo fala sobre conflito, sobre divisão. Sabia disso? Inimizade, disputa, divisão e discórdia. Irmãos, se nós estamos com o coração envolvido por repulsa de nossos irmãos, de algum familiar, sabe, querendo estar separados desse familiar, ou de algum irmão da igreja, ou no trabalho, quando a gente não quer se relacionar com alguém, irmãos, esse trem não é de Deus. A menos que a pessoa vai infligir, está querendo te infligir dano, está querendo te machucar, você não é obrigado a ficar apanhando. Tá bom? Você não é obrigado a ficar apanhando a pessoa. Na verdade, quando alguém está impondo dano sobre você, está te machucando mesmo, a melhor coisa, se não for seu marido ou sua esposa, a melhor coisa que você tem a fazer é se afastar dela, porque aí você vai ser uma bênção na vida dela. E você vai evitar dela pecar contra você. Então você se afasta um pouquinho, sai da zona de ataque dela, mas você pode continuar abençoando ela, inclusive orar pelos seus inimigos, ou por aqueles que te veem como inimigo. Mas no mais, se a pessoa não está te infligindo algum dano, irmãos, você não pode ficar afastado dela, tudo que for possível a vocês, tem de paz para com todos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É religioso, irmãos, que faz divisão. Filho de Deus não faz divisão. Filho de Deus constrói uma ponte, abre um caminho, igual a João Batista. Abre um caminho para Jesus, abre um caminho para a relação. Porque por mais que João ele confrontasse, João ele foi aquele que preparou o caminho para as pessoas até Jesus. Então ele tinha uma estrada. E esse texto aqui fala sobre isso, fala sobre esses conflitos. Ciúmes, irmão. Sabe quando você tem ciúme? Sabe o que é ciúme? Ciúme é quando alguém é abençoado, alguém próximo a você, e você vê a pessoa sendo abençoada, tendo uma promoção, conquistando alguma coisa que ela quer, ou sendo honrada lá na igreja, ou sendo muito querida no meio da família, aí você tem ciúme. Sabe o que é o ciúme? Ciúme é quando você fica infeliz por causa do sucesso da pessoa. Você se sente mal porque ela está sendo abençoada. Mas nós não sentimos isso. Nós não temos ciúme, não. E quem tem muito ciúme é criança, né? E a criança tem muito ciúme da outra. O outro ganhou, a criança fica emburrada. Ó. Esses dias a Ana ganhou alguma coisa lá, a Elisa ficou emburrada. Aí a Ana foi lá explicar para ela: não, filha, tudo bem, você também ganhou um monte de coisa. E a que a menina não ganha também, não tem problema. Ciúmes é quando a gente não se alegra, irmãos, com a vitória da pessoa querida, da pessoa próxima. A pessoa pegou um quarto ali, você viu que não tinha cheiro de mofo. Aí você entrou no quarto e você já, nossa. Aí você já, nossa, eu tinha que ser essa pessoa, o quarto, eu que merecia esse quarto aqui. Ciúme. E a inveja é uma evolução do ciúme, a inveja. Porque a inveja é o seguinte, tá aqui também uma obra da carne, tá? Inveja é quando, além de não se alegrar com a vitória da pessoa, você deseja que ela seja destruída, que ela perca aquilo. Isso é inveja. Ela foi abençoada, além de você não ficar feliz, você fala assim: nossa, podia perder. Isso é inveja. Ira, outra obra da carne, pra gente. Sabe quando você fica irado? Não é de Deus, irmãos. Ah não, mas ó, não tem paciência de Jó que aguente a minha esposa. Não tem paciência de Jó que aguente esse menino. Irmão, toda ira ela é da carne. Tem lá, né, os temperamentos que todo mundo gosta muito de usar os temperamentos colérico, fleumático, sanguíneo. Colérico e sanguíneo não é de Deus. Você conhece algum colérico ou algum sanguíneo? Pode falar mesmo, não é de Deus. Fala: ó, meu filho, se converte logo, sai desse trem de ser colérico e sanguíneo. Porque o colérico, o nome já diz, uai. Pensa numa pessoa colérica. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu sou muito veemente, vocês estão vendo. Irmãos, eu já tentei ser mais doce. Eu queria ser doce. Eu tenho um amigo
Irmãos, ele fala assim, eu gosto de ouvir. Ele fala, nossa, eu queria ser igual a esse irmão. Ele fala, pô, Marcos, aí, cara, pô, a gente vai lá. Faz o irmão, pô, camarada, chega aí, brother. Pô, faz isso não, isso aí eu te arrebentar, meu. Pô, isso aí não sabe. Irmãos, eu queria ser assim. Eu queria ser menos veemente. Só que, irmãos, isso aqui faz parte da minha natureza. Mas isso não me dá legitimidade para eu ser estúpido, grosso. Eu sei onde eu preciso me converter. Eu sou bravo. Minha esposa não pode falar. A Bruna, se eu olhar para ela de um jeito, a Bruna chora. Tudo bem que também tem uma questão da personalidade dela, que ela é muito sensível. Mas isso eu preciso de ajuda dela falar comigo, ó, para eu melhorar, porque não interessa que eu tenha uma personalidade forte, eu sou veemente. E às vezes eu preciso até explicar para as pessoas, assim, ó, vou falar um pouquinho, mas eu não estou bravo não, tá bom? Eu estou falando agora, parece que eu estou bravo, eu não estou bravo, irmão. Eu sempre tenho que explicar para o povo. É meu jeito. Mas isso não me dá o direito de ficar irado, falar alto. Porque a ira é a perda do controle, quando você perde o controle. Por que é pecado? Porque você fala assim, ó, um monte de asneira. Fala alto, fala grosso. Ah, não, tem que falar, eu sou descendente de espanhol, sou descendente de italiano. E daí? Você esqueceu que você é descendente de filho de Deus, da mulher? E pela carne você vai fazer esse trem mesmo, mas com o espírito você pode ser longânimo, manso. É lógico, dá trabalho, viu, irmão? É mais fácil. É fácil ser bravo. Eu não preciso nem fazer esforço para ser bravo. Agora, para ser manso, dá umas respiradas. Ontem eu queria pegar a Elisa ali, ó, chibata nela. Aí eu dei uma respirada. Fui lá, levei ela no canto, deu um policialzinho nela. Levei ela no canto, fiquei aqui, me ajuda aqui e tal. Porque ela é criança, estava com sono. Mas é muito mais fácil eu preciso entender, eu sei disso. Ela é criança, ela está com sono. Mas eu preciso renunciar à minha carne, porque minha carne quer fazer o seguinte, é o mais fácil, a carne que é o mais fácil, irmãos. Sabe o que é o mais fácil? Chibata e vamos para dormir, tá bom. Ah não, papai, esperei ela acalmar. Queria orientar ela, filha, deixa eu te explicar, não faz isso, tal, Mas a gente precisa entender, irmãos, essas coisas são importantes para nós, senão nós vamos perder para nós mesmos. Uma coisa que Deus já nos libertou, irmãos. Uma coisa que Deus já nos deu, o Espírito Santo, Ele derramou o Espírito sobre nós para que a gente fosse transformar na nossa natureza humana, em nome de Jesus. E lembra lá que eu falei no texto? Isso aqui vai ter que ficar para depois, que eu vou compartilhar. Vou concluir já. Mas a gente não pode ser dominado pela carne. E só não é dominado pela carne quem sabe quais são as características da sua carne, da sua velha natureza. Não é um corpo físico não, tá, irmãos? Porque o povo acha que é carne, é ruim. Mas não é, não. Carne, quando Paulo usa essa linguagem, ele quer dizer a sua velha natureza. Ele quer dizer assim, você sem Jesus Cristo. Então, carne é isso. É você viver a sua vida sem Jesus Cristo. Pronto. Porque se você viver com Jesus, Ele vai falar assim para você, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Irmãos, é só identificando as obras da carne que nós teremos condições de vencê-la. E é para isso que o Senhor nos chama, amém? Então nós estamos nessa batalha. Esse ano nós temos tudo para viver o melhor ano da nossa vida, irmãos. Amém? Amém. Você crê nisso? Ou você quer viver como um conformado? Como mais um no mundo? Que está na batalha, está apanhando de tudo quanto é lado. Aí você vai dar depressão. Você vai ficar ansioso. Você vai ter um burnout. Você vai sofrer. Mas o Senhor já nos libertou. Em nome de Jesus. Amém? Nós não podemos ser como Caim. Eu vou concluir com isso aqui. Tá? Primeiro, depois você lê. Mas depois você abre lá em 1 João, capítulo 3, na carta de João. Depois você abre lá. E você vai ver Deus falando da diferença. Lembra lá do Éden falando sobre a descendência da mulher e a descendência do capeta? Então existem duas formas de se viver a vida.
Ou você vive como filho do capeta, ou você vive como filho de Deus. Ok? E aí lá em João capítulo 3, João ele fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Inclusive, irmãos, João, ele quer deixar claro para aquela igreja que existe uma diferença. E aqueles irmãos precisavam ver, eles precisavam perceber quando a pessoa ainda está vivendo pelo Espírito ou quando essa pessoa estivesse vivendo pela carne. E viver pela carne é viver como filho do capeta, que é viver para si mesmo. E o capeta ele vive para si mesmo, ok? E aí fala o seguinte: os filhos de Deus eles praticam a justiça, eles são nascidos de Deus. Os filhos de Deus eles não praticam o pecado. Isso é, irmãos, não é que você não peca, mas é que você não vive conformado ao pecado. O pecado dói, o pecado te entristece. Você é um bem-aventurado porque você chora quando você erra e Deus te consola e te fortalece, falando que tudo bem. Você errou, mas você não precisa viver conformado àquilo. O Filho de Deus não vive na prática do pecado. Uma das principais características que João vai falar no capítulo 3 é que os filhos de Deus, eles amam seu irmão. Se você não ama seu irmão, como é que você vai amar Deus que você não vê? Não existe isso. Você, quem é filho de Deus, dá a sua vida com seus irmãos, ajuda os necessitados, amam, demonstrando em ação, não só na boca, mas em ação. Isso são os filhos de Deus. Agora, os filhos do diabo, eles praticam o pecado, eles pertencem ao diabo, eles continuam pecando, eles não amam seus irmãos. Você quer saber quando você está vivendo a carne? É quando você não ama sua esposa. E amar não é um sentimento, é uma disposição de servir e de abençoar e de fazer o bem, mesmo que você esteja querendo enforcar ela, pegar ela pelo pescoço, pegando a pessoa do seu trabalho pelo pescoço. Isso é amar, porque a gente pensa que amar, irmãos, é um sentimento romântico e tal, maravilhoso. Ai meu Deus, que coisa, os coraçãozinhos estão caindo, e aleluia. Amar o João não é sentir, sabe, vontade de dar um beijo no rosto do João. Amar o João é mesmo quando ele está ali atentando, você ter paciência com ele e chegar lá e falar: ô João, vem aqui. E sabe, amar ele é mesmo quando ele fazer, ele não para, mas você pega e fala assim: João, vem estar com a gente. Mesmo que você vai ficar rodopiando, mas vem estar com a gente. Isso é amar. E quem ama é filho de Deus. Agora, quem não ama, quem não tem disposição de servir, está vivendo como o diabo gosta. E, irmãos, nós não fomos chamados para isso. Amém? Não fomos chamados para isso. Ele fala, João, no verso 15, que os filhos do diabo, a descendência do diabo, odeia seus irmãos. Odeia. São indiferentes à necessidade do próximo. Quer ver, irmãos? Quando a gente está vivendo pela carne, é quando tem as pessoas sofrendo e nós não conseguimos sentir. Não temos compaixão. E a compaixão também não é morrer de amores, não. Mas a compaixão é ter um mínimo de sensibilidade, de se colocar no lugar do outro e fazer um raciocínio assim: nossa, imagina se fosse eu nessa situação. Aí você pensa um pouco, você raciocina um pouco, aí pelo menos você consegue sentir um pouco do que aquela pessoa sentia. Compaixão não é automático, não. Pode ser, irmãos. Pode ser que você está no momento e você se compadeça. Às vezes tem situações que são tão difíceis que a gente é inevitável você sentir lá, você fica constrangido. Mas a compaixão, ela precisa de um exercício de você se colocar no lugar do outro. Mas quem é filho do cão não tem essa sensibilidade. Quer ver quando a gente vive pela carne? É quando a gente está aqui nesse lugar muito bonito, tudo funcionando certinho, e a gente não tem um mínimo de sensibilidade de ver alguma situação, alguma coisa organizacional aqui, e falar assim: opa, posso ajudar de alguma forma? Porque quando você estiver fazendo isso, mesmo que você não queira, que eu sei, você quer ficar mais sossegado. Vai bater a tarde ali, você vai estar na piscina, você fala: pô, aqui está tão gostoso, ainda mais depois de ter tido o turno de churrasco. Aí vai dar um horário depois da nossa reflexão, fala: nossa, podia ficar aqui mesmo, ficar ouvindo a exortação. Nada com isso. É nossa carne isso. Tudo bem você sentir isso, é inevitável. Irmãos, isso é um conflito que nós temos, é inevitável. Pode falar para você? Todo dia a gente vai ter. Dia após dia, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga. É diário isso.
mais a gente pode viver vencendo a carne, porque o Senhor enviou o Espírito Santo para nós. Sabe o que é interessante desse texto de João? É que ele fala assim, ó, não seja como Caim, que pertencia ao maligno. Sabe o que Deus falou para Caim lá no Éden? Antes de Caim matar o irmão dele. Sabe o que Deus falou? Caim, o pecado está à sua porta. Ele quer te dominar. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Sabe o que Deus está falando para Caim? Deus não está falando para Caim assim, não. Caim, morra de amores pelo seu irmão, meu filho. Caim, que é isso, Caim? Que maldade é essa? Não sei o que raiva é essa? Pare de sentir isso. Irmão, sentimentos são inevitáveis. Você controla seus sentimentos? Se você controlar seus sentimentos, você ia querer acordar todo dia animado. Opa, vou caminhar, vou correr, vou na academia. Eita, glória! Eu era ajustado desse jeito, programava. Cérebro. Todo dia ficar animado. Mas sentimentos são involuntários, principalmente depois da queda. Por isso que tem um dia que você acorda lá e não aconteceu nada. Você vai ficar até pensando, nossa, mas por que tá? Por que eu estou sentindo esse desânimo? Tá tudo bem, minhas contas estão em dia, tudo certo, mas tudo assim. Porque os sentimentos são desajustados. Ou é o capeta que está te oprimindo. Aí, por via das dúvidas, você vai lá para arrepender o capeta atrás daqui, o capeta do nome de Jesus. E depois, você não vive por aquilo que você está sentindo, mas você vive por aquilo que você sabe. Opa, é um novo dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Então nos alegraremos no Senhor. Ou viverei com alegria. Viverei com contentamento. Então, Senhor, todo mundo não é bom brincar. Olha para o pão com ovo. Obrigado, Senhor, por esse pão com ovo. Tira uma foto e publica lá nas redes sociais. Ninguém publica uma foto com pão com ovo, né? Ninguém. Deveria. Que Deus estava falando para Caim assim, não, meu filho, não é, viva morrendo de amor, não, Caim, eu sei que você está sentindo ciúme do seu irmão, mas deixa eu te falar, não deixe isso te dominar, não deixe esse sentimento desajustado, o ódio, o conflito, a inveja, não deixe, não viva por isso, faça o bem a seu irmão, faça o bem, sirva seu irmão, e sirva só de raiva. Quer ver? Eu vou concluir com isso aqui. Você tem conflito com alguém? Jesus, irmão, sentou na mesa de fariseus, que eram as pessoas que estavam perseguindo ele. Um certo fariseu chamado Simão chamou Jesus para jantar na casa dele. Jesus foi lá jantar. O cara não deu um beijo no rosto de Jesus. O cara não lavou os pés de Jesus. O cara não ungiu Jesus, que era um comum da hospitalidade da época. Então, só nisso, Jesus já poderia se sentir ofendido e pegar e sair e falar assim, pô, esse cara me convidou, mas ele não me quer aqui. Sabe aquele ambiente que você chega lá, não fui bem recebido, eu quero ir embora. Você não quer ir embora? Se alguém falar meio atravessado para você, então aí acabou, aí você vai embora mesmo. Eu vou embora. Jesus, irmão, sentava à mesa para servir as pessoas. Sabe que Jesus não se sentiu ofendido? Ele falou, Simão, deixa eu te falar uma coisa. Você está reclamando dessa mulher aqui, julgando ela uma pecadora, mas eu cheguei aqui, essa mulher, você não me cumprimentou com beijo, mas essa mulher está beijando meus pés desde que eu chego aqui. Você não me deu água para lavar os pés, mas essa mulher está lavando os meus pés com as lágrimas dela. Você não me ungiu com óleo, mas essa mulher derramou um perfume. A gente precisa ser como Jesus. Aí a gente vai vencer a nossa carne em nome de Jesus. Amém? Essa é uma batalha que dá para a gente vencer. Então não seja vencido pela sua carne. Em nome do Senhor. Vamos consertar esse ano na nossa vida. É uma batalha que a gente vai travar não só esse ano, mas todos os anos da nossa vida. Porque, irmãos, para a gente viver e testemunhar que nós somos filhos de Deus, expressar o nosso Pai, nós não podemos viver pela carne. Porque quem vive pela carne não pode agradar a Deus. Mas quem vive pelo Espírito pode. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Tá? Mas vamos, fica à vontade de orar agora para encerrar. Eu tenho um tempo para encerrar.
você desfrutar, abraçar os irmãos ali. Agora nós vamos ter churrasco, pois está livre, tá? A programação está lá no grupo que eu mandei de hoje. Depois a gente vai colar a programação de também, você sabe os horários, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos. O Senhor quer nos trazer luz para que a gente possa viver em liberdade, não escravos de nós mesmos, não reféns da nossa carne, das nossas vontades desajustadas, mas vivemos a partir do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a identificar os nossos erros e nós temos a oportunidade de não viver obscurecidos, conformados ao pecado. Porque esse pecado, todas essas coisas só trazem destruição, dor e caos. Mas nós podemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso nós pedimos perdão pelos nossos pecados e te agradecemos com muita alegria. Porque nós podemos viver de uma outra forma. Louvamos o Teu nome. Nós te amamos. Senhor, o Senhor conhece cada coração e ora para que o Teu Espírito Santo possa revelar para os meus irmãos, para mim, aonde quer que nós estamos sendo dominados pela carne. E assim nós vencermos essa batalha, não nos deixando dominar, mas dominando a nossa própria carne. Paulo fala isso. Depois de ter pregado, eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que eu não seja reprovado naquilo que eu preguei. Nos ajude em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por estar em nós, por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nos ajude para que a gente possa dar fruto de vida, para que a gente possa expressar que nós somos filhos do Pai Celeste. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E amém. Irmão, só um minutinho, irmão. Irmãos, vamos orar em nome de Jesus, só um minutinho. Agora eu trouxe um pedido de oração aqui de uma amiga nossa que quebrou o pé e deu algumas complicações aí. Parece ser uma coisa simples, né? Mas é um pouco complicado, também? Talvez você tenha alguém no seu coração também que você sabe que está passando alguma luta. Vamos orar, aproveitar aqui, orarmos juntos. Tá bom? Então você pode orar, lembrar dessa pessoa, interceder por ela, colocar a vida dela em oração, em nome de Jesus. Deus bendito, nós queremos colocar a vida da Jordana diante do Senhor. Oramos para que ela seja restaurada. Obrigado porque ela já está no hospital. Mas a minha oração é muito além de correr tudo bem. E nós te pedimos isso. Abençoe, Senhor, os médicos. Em nome de Jesus, abençoe ela. A minha oração é para que seja um tempo reflexivo. Para que ela possa ver como que a nossa vida é vulnerável. Como que nós não temos controle nenhum da vida. Como que nós precisamos estar contigo diariamente. Porque o Senhor é esse que nos dá vida, vitalidade, nos ajuda em todos os momentos, não só nos adversos, mas diariamente em nossas batalhas. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, que ela se sinta acolhida, que hoje ela tenha uma experiência com o Senhor nesse período. Eu oro por isso, Senhor. E todos aqueles outros irmãos que nós conhecemos, que estão passando lutas, dificuldades, das mais variedades de áreas aí que existem. Talvez lutas até porque eles estão perdendo para si mesmo, para a sua própria carne. Oramos para que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus, entendimento e iluminação. Para que eles, meu Deus, possam se achegar a Ti, ser fortalecidos, se apossarem de toda a autoridade, de tudo aquilo que o Senhor já deu para nós ali na cruz. Eu quero já orar por esse almoço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe seja um tempo assim muito precioso, cheio da Tua presença. Que a gente possa desfrutar, pensar uns nos outros, muito
exclusivamente querer satisfazer a nós mesmos, nos alimentar, comer, encher a barriga, que possamos contemplar o nosso irmão, possamos entender que a comida que nós sentimos, a fome que nós sentimos, é para a gente sentar numa mesa e ter relação uns com os outros, dividir a vida, partilhar um alimento. É isso que eu te peço. Continue conosco, Senhor, nesse retiro que afasta todo mal, toda luta. Alguns irmãos dormiram muito mal essa noite, tiveram pesadelos. Eu sei que nós estamos numa batalha, eu sei que o inimigo não está feliz. Mas, Pai, obrigado, porque nós não tememos nada em Deus. E no Senhor nós somos mais que vencedores. E nós repreendemos todo ataque do inimigo. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que hoje tenhamos um dia cheio de plenitude da Tua presença. Não por causa de qualquer coisa que a gente vai fazer, mas por causa da presença do Teu Espírito aqui conosco. De harmonia, de alegria, todas as brincadeiras que nós fizemos, todo o lazer que nós desfrutarmos, que possamos desfrutar desse lazer aqui, em nome de Jesus. Por causa da Tua presença que enche e traz satisfação em tudo. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe, tá bom? Tem um aviso de gentidão, né? Aproveita bastante aí, viu? Tamo junto. Ô Mário, deixa eu te contar uma das travessuras do Renato e do Paulo, cara.